Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio do nosso podcast Vozes Femininas. Hoje com o tema Ativismo Social como ferramenta de mudança para a humanidade. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas maravilhosas. E hoje, quem me acompanha é a Kelly Baptista. Olá, Kelly! Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada de hoje, do Vozes Femininas, é a Janaína Oliveira, mulher preta, vegana, cientista social e mestranda em Ciências Sociais, com ênfase em antropologia. Pesquisa a produção cultural de mulheres negras na cidade de São Paulo, coordenadora de projetos sociais e líder de diversidade e inclusão na ONG Atados. Além disso, militante LGBTIA+. Janaína, seja bem-vinda ao nosso podcast e nos conte quem é você. Bom, diante de tudo que a Kelly comentou, ser cientista social, ser mulher, negra, eu acho que eu sou uma junção de várias identidades, mas também de várias trajetórias, né? Eu acredito que para eu chegar e para eu ser, outras foram. Então, eu só sou o que eu sou por vocês. E outro ponto que eu já queria trazer logo de início é a admiração que eu tenho pela Catiana e pela Kelly, por terem sido referências assim, na minha trajetória profissional mesmo. Foram pessoas que eu conheci no início da minha carreira e que eu sempre tive como uma inspiração. E para mim estar aqui hoje até um friozinho na barriga, de verdade, sim, porque são mulheres porretas, assim, é muito bom poder estar com vocês, acompanhar essa trajetória. Muito obrigada pelo convite, gente. Ah, Jana, que linda! Linda você! É um presente para nós do Vozes Femininas tê-la conosco neste episódio, compartilhando um pouco da sua narrativa. Então, desde já, eu também agradeço e saiba que eu admiro também muito você, a sua trajetória. E de onde a gente se conhece, né, que é de uma entidade, uma das maiores entidades de mobilização de voluntários do país, com vários reconhecimentos, e hoje você está como coordenadora de projetos. Conta para nós um pouco como é que tem sido vivenciar esse período pandêmico e como que é mobilizar as pessoas a se doarem nesses últimos meses. Quando tudo isso começou, esse momento pandêmico que a gente está vivendo, a gente percebeu que a nossa rede de organizações estava um pouco desestabilizada, muito porque era uma situação atípica, né? A gente nunca viveu uma pandemia, uma crise sanitária tão grande assim que tocasse realmente toda a população brasileira. E aí a nossa primeira iniciativa foi fazer rodas de conversa, ouvir mesmo as organizações, ligar, entender quais eram as demandas, porque as preocupações começaram a surgir não só em relação à saúde, mas em relação à sustentabilidade financeira da instituição e também a sustentabilidade ali do entorno, né, da comunidade. Muitas pessoas não podiam ou trabalhavam por diária, né, então elas não poderiam estar longe do trabalho nesse período de pandemia, mas tiveram que estar por conta da quarentena. Então esse foi o primeiro momento assim, que a gente escutou mais as demandas, sentiu que estava todo mundo um pouquinho perdido, mas que estava todo mundo também com muita vontade de ajudar. Então, nossa rede de ONGs tinha demandas um pouco mais específicas e nossos parceiros começaram a procurar a gente para falar, olha, eu quero ajudar de alguma forma, eu tenho um recurso, eu posso doar alimentação e tudo mais. Então, a gente sentiu também um pouco dessa solidariedade que todo mundo sentiu, né, no início da pandemia, que era todo mundo se ajudando, tanto que um dos nossos primeiros projetos foi o Vizinho Amigo,
que era simples de se executar, assim, que era basicamente você ajudar o seu vizinho a fazer as compras, seu vizinho que fazia parte do grupo de risco, a fazer as compras, a ter uma interação. E aí a gente percebeu que era um momento também da tecnologia. Eu acho que a gente teve um privilégio por sempre ter sido, né, desde nossa existência, uma plataforma de voluntariado. Então a tecnologia sempre esteve ali no nosso dia a dia, né, para conectar pessoas. Ainda que uma parcela, 50% do nosso trabalho acontecia no modo offline, no tete-a-tete, né, na visitação às ONGs, na visitação à comunidade. A gente sabe da importância que é conhecer o território para trazer projetos concisos e que façam sentido, né? Pensando em impacto social, é muito importante essa presença. Mas nesse contexto de pandemia, a gente percebeu também outras maneiras de estar próximo, né? Às vezes nem só a internet, mas ligar mesmo para a instituição, ligar para a diretoria das ONGs, ligar para as pessoas que a gente conhece, estão ali no nosso dia a dia, perguntar, e aí, como é que você está? Assim, não pensando só nas arrecadações, mas também pensando na pessoa, né, que está ali. Fundamental. Bacana, Janaína, muito bom ouvir isso, né? Nesse período de pandemia, a gente tem visto que o potencial que o Brasil conseguiu doações que nos últimos 5 anos não tinha sido visto. E saber que o Atados teve ideias inovadoras é muito legal. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Janaína, além dessa mulher toda, né, estar literalmente na linha de frente nessa pandemia, você tem outros 2 ativismos que exigem muito da sua resiliência, né, que é o LGBTIA+, e o veganismo. Como é para você, uma menina de origem simples, ter 2 causas tão fortes na sua vida? E como que você lida com isso e com os questionamentos da sociedade sobre essas suas escolhas? Pergunta difícil, profunda. Bom, eu tive a oportunidade de ter uma família que sempre me deu possibilidade de questionar a realidade em que eu vivia, né? Eu cresci na periferia de São Paulo, uma área periférica, mas muito próxima da cidade de São Paulo. Então, eu tive essa oportunidade de experimentar coisas em relação à minha sexualidade, em relação a gênero, em relação à alimentação. Quando eu me descobri lésbica, assim, acho que foi um processo bem menos doloroso do que do que é para a maioria das pessoas, né? Eu era muito jovem, mas do acolhimento da minha mãe, de me entender, da gente conversar sobre. No primeiro momento houve uma chateação porque ela não foi a primeira pessoa a saber, mas a chateação foi muito mais por essa quebra de confiança do que pela sexualidade em si. É muito bonita a questão de sororidade que você tem com a sua mãe, né? Desse laço de amizade. Super, assim, eu acho que minha mãe sempre foi, assim, para mim também uma ultra mega advanced plus referência, assim. Uma mulher que veio de um contexto bem complexo, órfão, passou por um período da vida morando em vários lares e conseguiu, assim, ter essa dimensão e essa vontade de sempre ajudar o outro, mesmo quando a minha mãe não tem nada, assim, ela está sempre contribuindo para alguma coisa. Então, eu acredito que muito do que eu sou, obviamente, tem a ver um pouco com essa educação que eu recebi em casa. E essa abertura também para conversar sobre as coisas. Nesse momento da minha vida, acho que foi o momento que eu me aproximei mais das questões políticas. Eu era lésbica, tinha entendido isso, e nunca foi um problema para mim, dentro de casa, ser lésbica. Assim, eu me assumi muito cedo também, eu tinha uns 13, 14 anos nesse período, e aí dentro de casa isso sempre foi muito tranquilo. E a minha mãe sempre falava um pouco dessa questão do mundo externo, né? Então, na comunidade ali que eu vivia, eu sempre tive também esse outro ponto. Do lado de fora as coisas seriam muito diferentes e que eu tinha que estar preparada para ser quem eu sou, sem deixar de ser quem eu sou, né? Porque eu acho que tem esse desafio quando a gente é mulher preta, existem expectativas dos outros para com os nossos corpos, e aí quando você vai viver essa realidade fora do antro ali de casa, a coisa é um pouquinho mais diferente. Então, eu acho que esses 2 momentos foram muito desse questionamento de como o meu corpo é lido pela sociedade, né? Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter comigo? E aí a alimentação vem muito disso, assim, eu me tornei vegana muito pelos animais, assim, foi um estalo. Eu assisti uma série de documentários nessa fase, e aí eu percebi naquele momento que eu não fazia ideia
daquilo que eu estava comendo, assim. Eu não sabia de onde vinha o hambúrguer, eu não sabia de onde vinha aquele leite que eu estava tomando. E quando eu descobri isso, eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. Nunca me falaram isso, que isso vinha daqui, de onde vem isso? E aí eu comecei a questionar muito mais as outras esferas da minha vida, né? E aí eu comecei a perceber, bom, se eu entro num supermercado para comprar alguma coisa, tem sempre alguém comigo ali, tem sempre aquele segurança que ele me acompanha, você nunca entra sozinho. Quando você é uma menina lésbica na cidade, uma menina lésbica negra, tem sempre aquela predisposição de que você ou vai ser uma pessoa masculinizada, enfim, tem algumas expectativas que os meios, assim, a comunidade como todo espera de você, que eu não atendia muito, mas que eu questionava esse espaço, de eu estar ocupando esse lugar, de isso me consolidar, assim. Então, resumindo, né, são duas militâncias que surgiram na minha vida muito cedo. Então, foi um processo quase que naturalizado. Quando vocês me mandaram, inclusive, o roteiro aqui do podcast, eu até me assustei um pouco com essa pergunta, porque o veganismo, para mim, é tão um processo... Eu vou aqui usar um termo só para a gente dialogar. Mas foi tão natural, foi um posicionamento tão simples, assim, para mim. Eu já sou vegana há 10 anos, então... Mais de 10 anos, eu já nem sei minha idade, né? Eu já estou há 12 anos, mais ou menos. Então, para mim é muito normal recusar, falar, você não quer um bolo? Eu falo, não. É raro quando eu vou num aniversário, e a Kelly, uma vez fez isso comigo, eu fui num evento, e a Kelly veio assim com um bolo. É de uma felicidade aquilo para mim, assim, eu já vou para a festa preparado para não comer nada, eu vou pela pessoa ali, né? Eu vou pelo convívio. E aí foi muito bom. Então, o veganismo para mim vem nessa chave. E aí eu comecei a pensar sobre isso, o quanto só o fato de eu falar que sou vegana, às vezes muda a percepção das pessoas no entorno. Então, só o fato de eu falar não, recusar alguma coisa, ou da pessoa... Essa pergunta sempre acontece, gente. O que eu posso fazer para você comer? Eu geralmente falo arroz, feijão e salada. E a pessoa fala, mas é vegano? Eu falo, tá tudo bem. Ou então, não é mistura. Mistura para mim pode ser salada, pode ser legumes, enfim. Legal. Não, eu ia falar assim, Jana, porque ainda o veganismo é uma coisa que não é tão disseminada, né? Então a gente fica sempre preocupada se convida alguém que é vegano, o que eu faço para você comer, né? Essa pergunta realmente você deve ouvir bastante. Super. E para mim, Jana, a questão do veganismo, né, periférico, principalmente de pessoas negras, eu conheço algumas pessoas, mas não traz mais a questão da elite, né? A gente tem a gente no Brasil, né, talvez pela essa cultura do consumo de carne, de muita comida, a impressão do veganismo é que não é disseminado na população mais baixa renda, enfim, a população que somos nós. Então, talvez choque mais uma pessoa você falar do veganismo do que do lesbianismo, de repente, porque as pessoas têm um mito de que vegano, sei lá, vive de luz, enfim, são várias coisas que a gente escuta, né? Então, acho que talvez esse choque. E foi muito importante uma fala sua, eu só queria frisar da expectativa que a sociedade tem sobre os nossos corpos negros, né? A gente cresce e a menina negra, ela sempre foi hipersexualizada, né? Desde do período da escravidão, porque nós servimos como objeto sexual, e é muito importante o seu posicionamento e esse seu cuidado com o corpo para a representatividade para as outras gerações que estão vindo, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir essa sua fala e aprendo muito com ela também. Obrigada. Eu acho que... Vou fazer 2 comentários aqui, só porque talvez faça sentido, assim. Mas, em relação à população negra e o veganismo, é muito doido, porque eu tenho me aproximado mais do afroveganismo, né, dessa militância, porque eu entendo que para a população negra o consumo é um ponto importante de ascensão social, né? O consumo da carne está muito ligado com essa ideia do capitalismo de expansão, de ascensão. Então, quando a gente passa a questionar isso e a gente olha de fato para a realidade, a gente percebe que a alimentação vegana ela é imensamente mais barata e mais acessível do que uma alimentação com carne. E o quanto também a alimentação com carne ela não é saudável no sentido da própria produção do alimento, né? Então, uma coisa é você ser uma pessoa negra que tem acesso ali a uma pequena fazenda, a animais que você está fazendo uma
Tenha um cuidado com aquele alimento. Outra coisa é você comprar de grandes indústrias e aí fazer essa reflexão um pouco. Eu tenho me aproximado mais desse debate, porque é isso, a gente vai trocando com as pessoas e aí tem essas incógnitas, essas perguntas, né, que eu viro e falo, mas é muito mais barato, mas a pessoa fala, putz, mas é churrasco de domingo, sabe? Você recebeu o salário, você não vai fazer um churrasco para sua família? E aí como isso está relacionado também com o sistema capitalista e o quanto essa reflexão é importante para a gente também entender essas diferenças de classe social e essas implicações que geram, né? Porque é isso, ao mesmo tempo, quando eu falo de veganismo, todo mundo imagina alguém de classe média alta, meio xalalala e tudo mais, mas quando a gente olha objetivamente para a nossa alimentação, é importante que a população negra tenha uma nutrição adequada. E aqui a gente não está nem falando de consumo ou não de carne, mas é acesso a uma alimentação saudável para se manter, né? Até para a gente pensar em educação e tudo mais, a gente tem que pensar em nutrição. Eu acho que era Exatamente. É uma sobrevivência, né, Jana? E o racismo estrutural meio que não permite ter essa nutrição saudável, né? Não permite que a gente sequer... Eu lembro que em algumas discussões, alguns debates do movimento negro, assim, eu tocava nesse ponto, era um ponto sensível mesmo, porque é uma... Eu não sei, eu acho que o racismo estrutural ele faz isso com a gente, da gente não se cuidar, no sentido de eu não mereço esse cuidado para comigo mesmo, sabe? É muito mais... Eu preciso consumir tais e tais produtos, ou tais e tais alimentos, para que eu tenha, de fato, uma aceitação social, né? Então, é muito doido falar sobre o veganismo nessa ótica. Jana, você compartilhou conosco um pouco do que é ser um corpo negro em movimento em vários espaços. E aí eu te pergunto como é que é ser um corpo negro pesquisadora dentro de uma universidade pública. Você pode compartilhar também para a gente como é que foi esse seu processo de construção e também um pouco sobre a sua pesquisa? Pode ser? Claro, com certeza. Eu vou falar um pouquinho do que foi a construção desse corpo negro numa universidade pública no interior de São Paulo, tá? Que é bem específico esse ponto. Quando eu cheguei na universidade, ainda não tinha o sistema de cotas, que foi lá em 2012. Então, imagina, no interior de São Paulo, eu tinha mais 3 colegas negros em um curso de 60 pessoas. E aí eu lembro de transitar assim pelo campus no início e perceber assim que o meu corpo, eu tinha um diálogo maior com as pessoas que estavam que estavam ocupando cargos de trabalhos não renomados dentro da universidade. Então, por exemplo, as pessoas terceirizadas, as pessoas que serviam bandejão. Acho que esse foi o primeiro impacto para mim, né? Porque como eu sou de uma região periférica, a questão da cor era suave, assim, todo mundo no meu bairro era negro e estava tudo certo. Então, ir para morar longe de casa, ir para uma realidade como essa, em um curso universitário, como a das ciências sociais, e ter esse primeiro impacto foi algo que definiu toda a minha trajetória, assim, acadêmica, né? Pensando um pouco sobre esse ponto. Porque foi a partir daí que eu e outros estudantes negros, a gente começou a ter essas percepções de que os nossos corpos, eles não eram bem-vindos, nem na sala de aula, assim. Então, éramos sempre questionados, as nossas ideias eram sempre postas ali em questionamento para toda a sala, enfim. E aí a gente criou um coletivo que foi assim importantíssimo para a nossa formação nesse período. Foi quando a gente começou a produzir alguns encontros, alguns bate-papos, leituras, e aí a gente começou, de fato, ter uma formação política voltada para esse olhar. Uma das primeiras coisas, assim, primeiro ano de faculdade, você tá meio ludibriado com as coisas, né? Ficar muito encantado. Mas depois, nesse processo do coletivo de amadurecimento, a gente foi olhar a nossa grade de leituras, não tinha sequer um autor negro, assim, como leitura obrigatória. E aí a gente viu um problema, a gente está falando de um país em que a população negra é representativa, né? Somos mais de 53% da população, e não é possível que em pleno 2012 nenhum autor, nenhum cientista negro existisse até então. E aí foi quando a gente realmente começou a bater de frente com esse ponto, e a gente falou, bom, já que não tem,
dizem que não tem, vamos trazer essas referências. E aí, como um ato quase político, basicamente, dentro da universidade, a gente começou, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas produções, a só produzir coisas com autores negros como referência. O que foi também um desafio, né? Sim, sempre, né? Sempre um desafio. E aí, dentro desse panorama todo, surgiu nesse meandro toda a poesia, né? Porque assim, se aquela ciência. E quando você vai falar de negro na universidade, mesmo dentro das ciências sociais, em alguns casos, você ainda tem aquele negro escravizado, é o negro vitimado, é o negro que não produz, é o passivo. Não é o negro da Revolução dos Malês, não é o negro que construiu um país, não é esse negro que você vê ainda, sabe? E aí essas questões machucam a gente, né? Você fala, não é possível que a gente só possa ocupar um espaço na academia dessa forma. A gente produz, a gente constrói, a gente erra também, tá tudo bem. É importante que as pessoas saibam disso, mas é isso, assim, questionar um pouco isso. E aí eu acho que a poesia ela ajuda um pouco a gente a expressar. Porque é tanto tempo sendo silenciado, que quando a gente se expressa é por meio da violência, sabe? Então, as pessoas acham que militantes negros e tudo mais são violentos, mas é que, poxa vida, né? Tantos anos de escravidão, quando a gente tem a oportunidade de estar em um espaço, a gente é silenciado. Quando a gente tem a oportunidade de atingir um cargo diferente, a gente é violentado. Então, eu acho que a poesia é um mecanismo também da gente cuidar dessas dores, da gente compartilhar um pouco essas dores. E foi por aí um pouquinho que a minha pesquisa foi rumando, assim, muito com a minha participação política dentro da universidade e com esse autocuidado que é a poesia, que é ler poesia, que é estar em saraus. E aí, por fim, eu chego tentando entender essa trajetória também dessas mulheres que produzem, e aí eu pesquiso produção cultural de mulheres negras na cidade de São Paulo, especificamente Sarau das Pretas, e eu soube, quando eu recebi o convite, o primeiro episódio de vocês é com a Elisandra, e aí quando eu vi isso, falei, gente, ai meu Deus. Sintonia, universo. Na base, assim, tremi real, porque Elisandra é uma puta de uma referência, assim, acho que para todo mundo, quem não leu, pelo amor de Deus, para o podcast agora e vá ler essa mulher, assim, porque é de uma poética que diz do que é ser uma mulher negra periférica, do que é estar nesse contexto da cidade de São Paulo e o que tudo isso implica, né? De como a gente produz, sim, conhecimento. Nossa sabedoria é ancestral, assim. Então, entender um pouco isso com essas mulheres. E aí foi basicamente isso. Quando eu conheci o Sarau das Pretas, foi no momento que eu estava, assim, muito insatisfeita com a academia, mas que eu entendi a importância do meu corpo estar nesse espaço e de eu produzir sobre essas mulheres, assim, de que outra menina preta chegue na universidade e possa ter acesso a isso, assim. Olha, eu posso, de fato, produzir um trabalho só com autoras negras, eu posso estudar minha gente, porque tem muita produção na academia falando sobre população negra, mas, assim, 90% até alguns anos atrás eram pessoas brancas falando sobre pessoas negras. E isso tem uma diferença, não é uma questão aqui separando, pessoas brancas não podem pesquisar pessoas negras. E faz todo sentido, né, Kelly, né, Jana? Uma literatura negra feita por mulheres negras, tem outra representatividade, né? Então você Sim. coloca ali para jogo a literatura negra dentro da academia, que há séculos, né, vamos dizer assim, foi excluída. É isso mesmo. É uma resistência, é uma revolução. Sim, e a Jana traz duas coisas muito importantes, que primeiro é a síndrome da impostora, que a gente tem conversado muito sobre isso, que quando corpos negros e pessoas pretas estão em determinados locais, incomodam, e a gente muitas vezes se afasta desses locais por não se sentir pertencente. E que bom, Janaína, que você continua nesse espaço, representando a nossa gente, a nossa fala, e produzindo conteúdo para que nós e nossos filhos, enfim, possamos ter uma literatura de qualidade. E também muito sobre isso, né? Sobre o quanto é importante você falar sobre a sua gente, né? Porque nós estamos no nosso lugar de fala, né? Então é muito importante isso, porque ler a Elisandra, talvez para uma pessoa não negra, não faça tanto sentido.
mas para nós que vivemos o que ela vive, o que ela fala, faz todo sentido. Janaína, além dessa mulher toda que você é, você tem dois ativismos que exigem muita resiliência, né? O LGBTIA+, e o veganismo. No Brasil, nós sabemos que a cada 23 horas uma pessoa LGBTIA+, é morta, né? É um país extremamente violento para essa população. Como é para você, uma menina da periferia, de origem simples, ter duas causas tão fortes na sua vida? Como você lida com isso e com os questionamentos da sociedade? No dia a dia, como que você leva essa sua militância para frente com outras pessoas? Bom, ser uma mulher negra, lésbica, na periferia, é uma coisa bem específica, assim. Eu acho que, assim, trazendo um pouco mais da minha trajetória, eu não tive tantos entraves, eu não sofri nenhuma violência dentro do meu contexto, dentro da periferia que eu fui criada. Muito porque minha mãe sempre morou nessa região, então ela conhecia todo mundo, enfim. Mas eu claramente já vivi situações de violência fora desse espaço seguro, né? E eu sempre digo, quando me perguntam isso, que a minha trajetória tem muitos privilégios, né? Então, não acredito que eu possa ser uma referência. Eu sou, nesse sentido, a exceção. Até pela aceitação da minha família, até por como esse processo da minha sexualidade foi tratado e é tratado até hoje. Então, diante disso, entendendo que minha trajetória foi privilegiada, eu não poderia, a partir da educação que tive, eu não poderia me recusar a compartilhar ou estar junto na luta e na militância pela população LGBTQIA+. No sentido de, entendendo que meu corpo sofre violências, e que enquanto mulher preta, enquanto lésbica, enquanto, enfim, enquanto periférica, né? Eu tenho uma potência de luta, eu entendi quais são os mecanismos para sobreviver e existir, e é preciso que eu compartilhe com outro que não teve esse privilégio que tive, como fazer isso, assim, e de também criar uma comunidade, né? É importante, quando a gente fala de movimento LGBTQIA+, entender que existem sim as diferenças dentro do movimento, mas existe ali organizações que se esforçam para ter esse espaço seguro, para criar essa comunidade segura que eu tive o privilégio de ter em casa, mas que outras pessoas não. Então, a ideia de fomentar esse espaço é basicamente para poder existir, para que a próxima geração e a nossa geração tenha o mínimo de qualidade de vida, né? Então, eu comecei a atuar de uma forma mais ativa na causa quando eu comecei a me voluntariar na TOTS, que é uma das primeiras startups aí, ONGs, mais ou menos, que é composta completamente por voluntários, e a gente desenvolve projetos para a juventude, para a geração mais velha, para mulheres trans, para as mulheres cis. E aí, pensando um pouco nesse contexto, eu aprendi muito na TODES, aprendi a possibilidade e a entender que o ativismo e o voluntariado andam juntos, assim. Eu acho que foi uma instituição que eu consegui atrelar as duas coisas e criar algo novo a partir daí, esse novo conceito, né? Trabalhar um pouco mais esse novo conceito dentro da minha trajetória. Então, poder contribuir com a trajetória de outras pessoas é basicamente aprender o tempo inteiro. A gente tem um projeto que é o que eu estou mais próxima, que é Embaixadores, que são com pessoas jovens, LGBTI+, que eu estive mais próxima, né? Agora eu não estou tão atuante nesse projeto, eu fico ali sendo aquela voluntária das coisas pontuais atualmente, mas a voluntária tapa-buraco ali, mas sigo, né? A gente sempre segue sendo voluntário. Mas quando eu estive no Embaixadores, entender a realidade brasileira, da juventude LGBTI+, brasileira, foi muito importante, porque a pessoa LGBTI+, do Nordeste do país não é a mesma do Sudeste. As intersecções são outras, né? Intersecções identitárias aqui. Então, pessoas indígenas LGBTI+, têm demandas diferentes. Pessoas PCDs, jovens LGBTI+, têm demandas diferentes. Mas elas têm muita potência para criar projetos e para criar espaços de acolhimento. Então, incentivar essa potencialidade
foi uma possibilidade, inclusive, de me autodescobrir nesse processo todo, enquanto jovem LGBTQIA+, também, né? De entender qual é a minha participação política dentro desse contexto. Então, eu acredito que a TODES tenha facilitado um pouco mais essa minha atuação aí, nessa militância. Isso é verdade, Jana, né? Você está compartilhando aqui, trazendo situações de como você ser ativista e ser voluntária de causas tão importantes. Para o nosso ouvinte que queiram, né, e se interessa por esse projeto que você acabou de citar, você tem como passar o arroba dele? Tem arroba? Como é que funciona? Claro, tem arroba sim. Inclusive tem processo seletivo aberto. Eu não sei quando o episódio vai sair, mas o processo seletivo acontece semestralmente na TODES. É só procurar nas redes, @TODES com X, é TODXS. E aí, lá você já consegue encontrar todas as informações. Tem um site também, que é todes.com.br. Aí você consegue entender todos os projetos. Esse que eu estive mais próximo dos jovens se chama Embaixadores, mas existem outras frentes de atuação, de pesquisa, de criação de aplicativo. Enfim, tem uma série de projetos, assim, é uma instituição com 120 voluntários até a última vez que eu soube. Então, é uma galera assim, que é muito animada e que está pronta aí para ajudar e construir projetos. Nossa, maravilhoso, Jana, uma aula de vida, de história. Eu já te admirava, agora eu vou te admirar mais. Eu vou ouvir muitas vezes os seus ensinamentos aqui, apesar de você não ser uma mulher tão velha, mas já é considerada uma sábia, né? Como a gente fala. Foi maravilhoso te ouvir. E, Jana, como que os ouvintes podem te encontrar nas redes sociais, te acompanhar nessas nossas redes aí, para conhecer um pouquinho mais dessa Janaína que se apresentou aqui para a gente? Claro. Bom, para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês. É isso, assim, vocês são referências na minha vida. Todas as mulheres que estão passando por esse podcast, eu fico, ai meu Deus. Então, estou muito feliz com o projeto, o momento que o projeto veio. Eu acho que quando você pode entender a trajetória das outras mulheres, você consegue também vislumbrar um futuro, né? Para a nossa população, o futuro é sempre uma incógnita, mas eu acho que a importância desse podcast vai nesse sentido. Então, muito obrigada pelo espaço, pela fala. Eu vou continuar acompanhando vocês, com certeza. E para me achar é bem fácil, assim. Tô brincando, não é tão fácil. Não sou fácil, né, Jana? Não sou fácil. Mas no Instagram é @Carevilo. Depois eu posso até mandar para vocês deixarem na descrição do episódio. No Instagram é @Carevilo. No meu e-mail pode mandar para o janaina@tados.com.br também, para a gente falar de projetos, enfim. E eu tô aí, tô nas redes. Bacana. E eu também convido aos ouvintes que ouviram a gente, quiser se voluntariar, saber de causas incríveis. O Atados também, né? @Atados, que a Jana cita, que é onde ela trabalha hoje. Tem vários projetos incríveis e a sociedade precisa de você de alguma forma. Então, fica aí o convite para você fazer essa transformação social na humanidade. Sim, bem, dá para transformar de casa também, viu? Sim. Foi importante, Jana, você dizer isso, né? Dá para transformar de casa. Isso é fundamental, porque a gente segue em casa, mas segue também transformando vidas, né? Isso é fundamental. Amamos a sua presença aqui no nosso podcast. Como você falou, é nosso, é feito por nós, para nós. É importante a gente ressaltar e visibilizar toda a grandeza do que é ser mulher e que é ser mulher e negra. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço o convite, gente. Parabéns pelo projeto mesmo. E esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão maravilhosa, tão cheia de ativismo e tão brilhante que foi a nossa convidada de hoje, a Janaína. E te convidamos para assinar o nosso podcast e a compartilhar com as amigas, os amigos e os amigos. Lembrando que toda segunda-feira tem um episódio novinho de uma voz feminina cheia de esperança, cheia de projetos e cheia de coisas novas compartilhando com você. Obrigada a você, Catiana. O Voz Femininas, ele tem uma produção e apresentação da Catiana Normandia, Ju Dias, eu, Kelly Baptista e a Júlia Lúcia de Oliveira. Lembrando que em tempos pandêmicos nós estamos gravando em casa,
cada uma da sua casinha, ficando em casa como podemos. Então, talvez algumas oscilações na gravação faz parte do jogo. Até o próximo episódio do Vozes Femininas Podcast. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast